Situada no extremo sul do distrito de Bragança, terra singular na toponímia e nas gentes, fortemente interiorizada, a vila de Freixo de Espada à Cinta é sede do concelho do mesmo nome. Perde-se na noite dos tempos a sua origem. Os Narbaços, povo ibérico pré-romano, tê-la-ão habitado. Que é anterior à nacionalidade, aponta o primeiro foral que Viterbo afirma concedido pelo Conde Dom Henrique em 1098, na expressão Freixo. Somente que o de Espada à Cinta surge apenas com Afonso III em 1273 e, segundo outros, tão só aposto pós Dom Dinis, que não pelo rei Godo, muito anterior, dito Espada Cinta, por lá ter, na sua eventual estada, cingido a espada ao Freixo em momento de descanso. Freixo de Espada à Cinta alberga no seu seio belos exemplos arquitetónicos, paisagísticos e gente ilustre que podem ser visitados. O Pelourinho junto da Câmara, o monumento a Guerra Junqueiro, célebre poeta dos simples, a fonte do Largo do Castanheiro, o busto erguido em homenagem ao almirante Sarmento Rodrigues. Nos limites da vila, o visitante não deve deixar de passar pela ponte medieval do Carril, pela fonte de Menones, que segundo a lenda encerrava um valioso tesouro, e pela bela e aprazível praia fluvial da Congida, na Bacia do Douro. Já nos limites de Poiares, o miradouro do Penedo de Durão, que, qual sentinela, vigia atentamente Espanha. Uma visita mais demorada merece também a parte histórica da vila, onde se destaca a Igreja Matriz, de bela ornamentação manuelina e recheada de magníficos quadros de inspiração cristã da Escola de Grão Vasco, e a imponente Torre Heptagonal, ou do Galo, que recorda fases marcantes da história deste povo. Este concelho é composto ainda por mais 5 freguesias, onde se pode apreciar assinalável património. Ligares, plantada nas fraldas do Monte de Santa Bárbara, abençoada por esta, mostra-nos a existência de duas religiões, a católica e a evangélica, que coexistem harmoniosamente, ufanando-se ainda de ser o berço do grande vate junqueiro. Poiares, de rara beleza paisagística, deslumbra-nos com o miradouro do Penedo de Durão, onde a águia plana por baixo de nós e o Douro para em Saucilha. Ao mesmo tempo, é possuidora de elegante e moderna igreja matriz que contrasta na sua grandeza e construção com as típicas casas de xisto da povoação. Mazouco, a escorregar da serra para o rio, apresenta-nos, para além da paisagem que a aldeia constitui, uma escultura zoomórfica da víbora ou berrão e a primeira gravura rupestre, cavalo, do Paleolítico Superior, conhecida por estas paragens. Fornos, terra em franco progresso. Ainda não há muitos anos, a cobertura das casas era feita em como de palha. Convida-nos a ver a capela do Senhor da Rua Nova, a fresca fonte, o cruzeiro e, sobretudo, a igreja matriz, que no seu interior guarda um altar-mor de grande riqueza, considerado monumento de interesse público. Lagoaça, por onde muita da história do concelho do Freixo passa. Os olhos dos visitantes descobrem com agrado as edificações particulares da Rua da Rebola, arquitetura de Nazoni, uma aldeia extensa e o miradouro da Cruzinha, surpreendente visão das arribas do Douro. O concelho de Freixo, de pendor essencialmente agrícola, terra fértil e diversificada, de microclimas e bafejada pela bacia duriense,
onde medram a laranjeira, a amendoeira, a azeitona de conserva, a vinha e outros frutos, teve outrora uma indústria importante e florescente, a indústria artesanal da seda. Do Oriente originária, terá tido o seu início na Idade Média, já que nas chancelarias de Dom Duarte e Afonso V estão registadas isenções de direitos e cisas para certos produtos de seda. O pico da produção deu-se em 1868, com a bonita soma de 4.430 kg de casulos. No reinado de Dom Carlos, foi anunciada a criação de uma escola para formar artesãs. Depois do apogeu, sobreveio a crise provocada por vários fatores. O aparecimento das fibras artificiais e, acima de tudo, pela mortandade causada ao bicho por doenças. Contudo, em Freixo, a sericultura mantém-se mais ou menos ativa durante o primeiro quartel do século XX. O planeta Terra, porém, continuou a girar até que, aos 15 de outubro de 1981, buscando a recuperação económica e turística do país e dentro do projeto integrado de Freixo de Espada à Cinta, surge a Associação para o Estudo, Defesa e Promoção do Artesanato de Freixo de Espada à Cinta, renovada e melhorada no seu funcionamento a partir de 1998. Conseguidos apoios, importados os bichos da seda e as amoreiras, seu exclusivo alimento, é relançada a atividade da produção de seda natural, que é única no país. Começa então um longo caminho que vai da criação do bicho da seda, passa pela extração e preparação do fio, terminando com a tecelagem e venda do produto final. Este ciclo de trabalhos inicia-se em abril, quando as amoreiras se cobrem de rebentos e folhas verdes muito tenrinhas, alimento predileto dos pequenos vermes. De princípio, uma única tratadora chega para executar esta tarefa, recolhendo as pequenas folhas das quais se retiram os pedúnculos e se cortam em estreitas tiras, de forma a permitirem à minúscula lagarta dar início à sua alimentação. O desenvolvimento do bicho da seda obriga, ao longo da sua vida, a uma cada vez maior necessidade de alimento. É assim que, à medida que cresce, novas necessidades alimentares vai ter. De uma tratadora no início, passa a exigir várias, que todos os dias se deslocam aos campos de amoreiras para recolher em sacos as folhas de amoreira tão desejadas. A azáfama é grande. Colher, colher, colher é a palavra de ordem para um trabalho que demora cerca de mês e meio. Na sua alegria descuidada, as mulheres nem notam a tristeza causada às pobres plantas, agora despidas do seu belo manto de folhas verdes. Das folhas umas, há que passar a outras e outras e ainda outras, pois a voracidade do bicho é enorme. A carrinha da associação enche-se de sacos de folha e de trabalhadoras. Não há tempo a perder. Bocas comilonas esperam o seu manjar. Em Álvia, onde se encontra o campo de amoreiras, as tratadoras do bicho da seda passam apressadas de uma planta para a outra. A folha, antes em abundância, começa a rarear e, em breve, terão de procurar outros locais para a recolha do apreciado alimento. Mas antes deste desgastante trabalho, os ovos, ou semente do cirgo, guardados da postura do ano anterior, são colocados em lugar quente com iluminação suficiente para em seguida, depois de se começar a notar o pequeno embrião, se interromper a luz, até à inclusão das pequeninas lagartas
processo que se prolonga por 2 a 3 dias. Ao fim de 9 horas após o seu nascimento, as larvas instaladas em folhas tenras da moreira começam a alimentar-se. Poucos de início, os pequenos seres de cor escura enxameiam as folhas ao fim de algum tempo, reduzindo-as a simples nervuras. Ao longo da sua vida, estes vermes têm necessidades que são satisfeitas à medida que aumentam de tamanho. Transferem-se de uns tabuleiros para os outros para evitar a superpopulação, são-lhes mudadas as camas frequentemente, retirando-lhe os excrementos e as folhas ressequidas que não foram aproveitadas. As condições ambientais, como a higiene, a temperatura, a umidade e o local onde estão os tabuleiros que deve ser arejado, são fatores fundamentais para se fazer uma criação produtiva e sem sobressaltos. Os bichos da seda, na primeira fase de crescimento, têm um desenvolvimento lento para recuperar nas 4 fases seguintes em que se tornam vorazes trituradores de folhas. Nas mudanças de fase, que são 5, a sua alimentação é muito reduzida ou nula, ao mesmo tempo que se tornam sensíveis e vulneráveis. Um simples trovão ou barulho pode provocar-lhes a morte. Durante o seu crescimento, vão reduzindo o espaço nos tabuleiros, o que obriga à ocupação de outros novos, previamente instalados e distribuídos nas salas de criação. Quando se aproximam das 3 semanas de vida, continuando a comer, mas prestes a iniciar a construção do casulo, começam a adquirir uma cor amarelo-âmbar. As folhas das amoreiras, já comidas, vão sendo substituídas por outras novas e os tabuleiros continuam a ser limpos de sujidade acumulada. Saciados uns, quiçá mais vorazes, e já desprezando a comida, mais esfomeados outros que permanecem, inicia-se a subida às arçãs ou arrecãs, espécie de planta comparável ao rosmaninho, começando a confecção do casulo, instalando-se no meio. Ali, com a baba que expele, se encerra, enredado em cerca de 800 a 1000 metros de fio de seda, à roda de 15 dias. Passado esse tempo, chegou a hora de separar os casulos das arçãs, sendo postos de imediato à torreira do sol, de forma a asfixiar as borboletas em que se transformaram os bichos da seda aí enclausurados, que ameaçam romper o casulo, evitando a ruptura e deterioração do fio, que a verificar-se traria prejuízo, uma vez que o fio produzido constituiria os maranhos ou seda de segunda. As tratadoras, desligando o casulo da planta, já menos cansadas, executam o trabalho com uma visível satisfação nos seus rostos, enegrecidos pelo escaldante sol do campo de Álvia. A safra é boa e o seu labor foi recompensado. Enquanto esse trabalho é realizado, algumas das borboletas que conseguem furar o casulo iniciam o ritual de acasalamento, constituído por cópulas de várias horas.
necessário proceder à sua colocação em caixas durante cerca de uma semana, período em que se unem machos e fêmeas num bailado de asas que lhes vai permitir assegurar a preservação da espécie, reproduzindo-se em posturas de mais de 400 ovos por borboleta. Cumprida esta função, a borboleta morre, sem se aperceber da riqueza, do desenvolvimento, das lutas e cobiça que causou ao mundo o fruto do seu trabalho, a seda, em muitos momentos da nossa história. Os ovos, ou semente, serão guardados nas caixas de postura em lugar fresco até abril, mês em que a folha da moreira rebenta e se inicia um novo ciclo. Lá na minha aldeia tudo dormia, só eu. Terminado o ciclo da natureza, irá iniciar-se a manufaturação humana, extraindo o fio do casulo nas caldeiras de cobre com água a cerca de 90 graus. Não me rises a minha Vai à adubadoira e desta ao cubilho, conjunto de 13 fios. isso no verão. Do cubilho, transita para o fuso e deste à aspa, resultando a meada. A meada é cozida em água a ferver e sabão para ficar macia. Novamente dobada e parafusada, está pronta a ir ao tear, dando estampa a produtos artesanais de seda que serviram reis e príncipes, casas senhoriais, paramentos eclesiásticos, medalhas e outros, favorecendo o comércio, a exportação e o enriquecimento. E hoje, por forma menos faustosa, poderá servir o cotidiano, agradar ao espírito, à estética e à identidade de um povo em sintonia com a natureza, a terra, o ecológico, em contraponto à agressividade tecnológica e química que nos estabiliza e nos vai privando de melhor qualidade de vida. Não me rises a minha e o novelo é pequeno, não cabe na mãochada. O novelo é pequeno, não cabe na mãochada. Doba, 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 doba. Não me rises a minha. Do casulo furado e deteriorado também reza a história. Menos bela e rica, é certo, mas mesmo assim de grande valor. Eles são metidos em caldeira de cobre com água a ferver, a que se junta sabão, mexidos e remexidos pela artesã, enquanto o lume crepita na fogueira. Escaldados e libertos da goma, transformam-se numa pasta denominada manta de Maranhos. As mantas são depois levadas para estendais, onde o sol se encarrega de secar nos dias quentes de verão. Depois de secarem, as mantas passam ao interior das instalações, onde as aguardam varas suspensas para as suportarem, enquanto não são trabalhadas pelas mãos rápidas e habilidosas das artesãs, que as limpam da sujidade e restos dos resíduos dos bichos. Cardadas, em processo similar ao da lã, tomam a forma de pequenas nuvens esbranquiçadas que de seguida passam à roca e desta ao fuso, transformando-se em sucessivas voltas em fio de seda, um pouco grosseiro, mas ainda de grande valor, que as tecedeiras aproveitam para fazer lindíssimos artigos, almofadas, panos, toalhas e mesmo colchas. O fio de seda, como vimos, depois de passar por fases do reino da natureza e pela mão humana, chega finalmente às mãos das tecedeiras que, antes de o levar ao tear, executam outras tarefas necessárias, tais como a urdidura. Mas é nos teares, igualzinhos aos ancestrais, que a tecedeira inicia um bailado de ir e vir, de baixar e levantar os pés, de passar o fio, de bater o pente, de criar arte e beleza. A tecedeira, que adquiriu o seu saber, transmitido de geração em geração,
põe todo o seu zelo, paciência e labor nesta arte, criando magníficas obras-primas admiradas por pessoas de todas as culturas e condição social. São essas maravilhosas obras de arte que tornam possível a associação contar hoje com um centro de artesanato verdadeiramente único e modular. Aqui se podem contemplar, na sala de exposições permanente, peças únicas como os panos, as almofadas, os centros de mesa, as toalhas, tudo produzido em seda natural. Não se pense que só a seda conta para esta associação. Na referida sala de exposições, também as obras de outras artesãs podem ser apreciadas e adquiridas, tais como lindas colchas de renda, naprons, centros de mesa em renda e outros. O linho, o algodão e a lã fazem parte de um lote de tecidos que são urdidos e trabalhados nesta casa, como se pode ver em panos, almofadas, toalhas, colchas, tapetes e passadeiras, para além de servirem de complemento aos trabalhos da seda. Na verdade, esta associação mantém nas suas instalações um museu vivo, onde se mostra ao visitante todo o ciclo da seda, fazendo reviver o passado. Assim se recupera e preserva a cultura da indústria artesanal da seda neste recanto nordestino, fortemente interiorizado a nível do país e mesmo do distrito, rico de potencialidades e riquezas ímpares agrícolas, paisagísticas e patrimoniais. Cultura de todo um concelho que, por vontade, engenho e arte da associação, em estreita colaboração com a Câmara Municipal, procura inventariar todas as características, estimulando, consciencializando, redimensionando e rentabilizando um projeto que visa dar às suas gentes uma melhor vivência económica e social.
Aí enclausurados, que ameaçam romper o casulo, evitando a ruptura e deterioração do fio, que, a verificar-se, traria prejuízo, uma vez que o fio produzido constituiria os maranhos ou seda de segunda. As tratadoras, desligando o casulo da planta, já menos cansadas, executam o trabalho com uma visível satisfação nos seus rostos, enegrecidos pelo escaldante sol do campo de Álvia. A safra é boa e o seu labor foi recompensado. Enquanto esse trabalho é realizado, algumas das borboletas que conseguem furar o casulo iniciam o ritual de acasalamento, constituído por cópulas de várias horas. É então necessário proceder à sua colocação em caixas durante cerca de uma semana, período em que se unem machos e fêmeas num bailado de asas que lhes vai permitir assegurar a preservação da espécie, reproduzindo-se em posturas de mais de 400 ovos por borboleta. Cumprida esta função, a borboleta morre, sem se aperceber da riqueza, do desenvolvimento, das lutas e cobiça que causou ao mundo o fruto do seu trabalho, a seda, em muitos momentos da nossa história. Os ovos ou semente serão guardados nas caixas de postura em lugar fresco até abril, mês em que a folha da moreira rebenta e se inicia um novo ciclo.
lá na minha aldeia tudo dormia, só eu. Terminado o ciclo da natureza, irá iniciar-se a manufaturação humana, extraindo o fio do casulo nas caldeiras de cobre com água a cerca de 90 graus. Não me rises a minha Vai à adubadoira e desta ao cubilho, conjunto de 13 fios. isso no velo. Do cubilho, transita para o fuso e deste à aspa, resultando a meada. A meada é cozida em água a ferver e sabão para ficar macia. Novamente dobada e parafusada, está pronta a ir ao tiar, dando estampa a produtos artesanais de seda que serviram reis e príncipes, casas senhoriais, paramentos eclesiásticos, medalhas e outros, favorecendo o comércio, a exportação e o enriquecimento. E hoje, por forma menos faustosa, poderá servir o cotidiano, agradar ao espírito, à estética e à identidade de um povo em sintonia com a natureza, a terra, o ecológico, em contraponto à agressividade tecnológica e química que nos estabiliza e nos vai privando de melhor qualidade de vida. Não me rises a meada e o novelo é pequeno, há um cabo na mãochada. O novelo é pequeno, há um cabo na mãochada. Doba, 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 doba. Não me rises a meada. Do casulo furado e deteriorado também reza a história. Menos bela e rica, é certo, mas mesmo assim de grande valor. Eles são metidos em caldeira de cobre com água a ferver, a que se junta sabão, mexidos e remexidos pela artesã, enquanto o lume crepita na fogueira. Escaldados e libertos da goma, transformam-se numa pasta denominada manta de Maranhos. As mantas são depois levadas para estendais, onde o sol se encarrega de secar nos dias quentes de verão. Depois de secarem, as mantas passam ao interior das instalações, onde as aguardam varas suspensas para as suportarem, enquanto não são trabalhadas pelas mãos rápidas e habilidosas das artesãs, que as limpam da sujidade e restos dos resíduos dos bichos. Cardadas, em processo similar ao da lã, tomam a forma de pequenas nuvens esbranquiçadas que de seguida passam à roca e desta ao fuso, transformando-se em sucessivas voltas em fio de seda, um pouco grosseiro, mas ainda de grande valor, que as tecedeiras aproveitam para fazer lindíssimos artigos, almofadas, panos, toalhas e mesmo colchas. O fio de seda, como vimos, depois de passar por fases do reino da natureza e pela mão humana, chega finalmente às mãos das tecedeiras que, antes de o levar ao tiar, executam outras tarefas necessárias, tais como a urdidura. Mas é nos tiares, igualzinhos aos ancestrais, que a tecedeira inicia um bailado de ir e vir, de baixar e levantar os pés, de passar o fio, de bater o pente, de criar arte e beleza. A tecedeira, que adquiriu o seu saber, transmitido de geração em geração, põe todo o seu zelo, paciência e labor nesta arte, criando magníficas obras-primas, admiradas por pessoas de todas as culturas e condição social. São essas maravilhosas obras de arte que tornam possível a associação contar hoje com um centro de artesanato verdadeiramente único e modular. Aqui se podem contemplar, na sala de exposições permanente, peças únicas como os panos, as almofadas, os centros de mesa, as toalhas,
tudo produzido em seda natural. Não se pense que só a seda conta para esta associação. Na referida sala de exposições, também as obras de outras artesãs podem ser apreciadas e adquiridas, tais como lindas colchas de renda, naprons, centros de mesa em renda e outros. O linho, o algodão e a lã fazem parte de um lote de tecidos que são urdidos e trabalhados nesta casa, como se pode ver em panos, almofadas, toalhas, colchas, tapetes e passadeiras, para além de servirem de complemento aos trabalhos da seda. Na verdade, esta associação mantém nas suas instalações um museu vivo, onde se mostra ao visitante todo o ciclo da seda, fazendo reviver o passado. Assim se recupera e preserva a cultura da indústria artesanal da seda neste recanto nordestino, fortemente interiorizado a nível do país e mesmo do distrito, rico de potencialidades e riquezas ímpares agrícolas, paisagísticas e patrimoniais. Cultura de todo um concelho, que por vontade, engenho e arte da associação, em estreita colaboração com a Câmara Municipal, procura inventariar todas as características, estimulando, consciencializando, redimensionando e rentabilizando um projeto que visa dar às suas gentes uma melhor vivência económica e social.